Oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje eu trouxe uma indicação de mais um livro romance dark para você que lê inglês e quer mergulhar mais ainda nesse gênero e tá procurando uma história um tanto quanto interessante. Como vocês viram aí nos últimos vídeos que eu postei aqui e lá no Instagram, eu tenho lido muita comédia romântica e também tenho lido muito bully e muito dark romance de livros que não foram traduzidos ainda para o português. Eu creio que vocês consigam encontrar esses livros em alguma tradução não oficial, mas ainda não tem nenhuma previsão de lançamento aqui no Brasil, tá? Então essa indicação ainda é exclusiva para você que lê inglês. Mas se você quiser anotar esse livro aí para suas futuras leituras, eu recomendo bastante, porque esse livro foi um completo achado. Eu tava procurando alguma leitura assim diferente que me chamasse a atenção. E esse livro ele não tem uma sinopse muito reveladora, inclusive nenhuma das resenhas me falava muito sobre a trama. Então eu fiquei mais e mais ansiosa ainda para fazer essa leitura para saber se realmente era uma história que eu iria gostar ou não. E é claro que obviamente eu gostei e vim aqui recomendar para vocês. E eu estou falando de Promises and Pomegranates. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Esse é um livro inspirado no conto de Perséfone e Hades, que eu já falei pra vocês muito sobre esse conto aqui. É uma série de fantasia erótica, né, que é um toque de escuridão que eu já li também. É inspirado nesse casal do submundo, então se você gosta de mitologia grega, pega aí a indicação também. E esse livro, então, além de ser inspirado, ele tem muitas referências. Não é nada fantasioso, tá, gente? Estamos falando de um romance dark, de um romance sombrio, então você não vai ver nada mitológico aqui, mas temos alguns toques que mostram que sim, a história foi inspirada em Hades e Perséfone. Essa história, gente, ela faz parte de uma série, então cada livro vai ser inspirado em algum conto de algum casal, mas com aqueles toques sombrios que a gente ama em livro dark. Aqui a gente conhece a Helena, que é uma princesa da máfia. Ela é filha de um Dom que tem ali os seus negócios em Boston, e esse homem promete a filha dele, a Helena, em casamento ao Methyl, que é um homem muito importante rico daquela sociedade. Esse casamento ajudaria o pai de Helena a manter o império dele, porque atualmente eles não estão passando por uma boa fase financeira, então esse acordo aí de casamento iria beneficiar ambos. E a Helena, sendo a filha mais velha, ela segue ali esse papel à risca de ser o que os pais dela esperam pra ela. O Cal, ou Calum, ele é formado em medicina, ele é um doutor, e ele também trabalha ali por baixo dos panos para o Raf, que é o pai de Helena. Ele é basicamente um assassino acostumado a matar pessoas, a torturar e fazer aquilo que precisa ser feito. E a Helena se sente confiante de entregar a virgindade dela pro Cal, então ela pede para que ele tire a sua virgindade. Então eles têm ali uma noite muito louca, não nada de romantismo, tá, gente? Uma noite bem assim tensa, e eles acabam então se separando, cada um vivendo sua vida. Só que um dia antes do casamento, chega pro Cal um USB com um vídeo dele e da Helena fazendo sexo. E a história ela já começa nesse exato momento, nesse ponto em que o Cal descobre que existe alguém que filmou os dois ali e ele precisa tomar algumas atitudes drásticas para contornar essa situação. E na mente dele, gente, a melhor forma de fazer isso é se casando com a Helena no lugar do Matt. Só que sair desse acordo de anos de casamento não seria tão fácil assim para Helena, então a forma mais simples disso seria matando o noivo dela. Então o Cal acaba assassinando o Methyl e obriga a Helena a se casar com ele. E ao longo do livro, então, a gente vai ver mais sobre essa relação dos dois, mais esses personagens que não querem ceder. O Calum tem uma obsessão, uma fixação muito grande pela Helena. Ele admite isso no início, ele fala que ela tá sendo usada ali como um plano de algo maior que ele tava preparando ali. Ele não fala qual é esse plano, o que ele tá fazendo, mas a gente percebe que ele tá usando a Helena. Ele aproveitou também desse subterfúgio de estar sendo ameaçado ali pra colocar ela no plano dele. E a Helena, ela fica super perdida porque ela imaginava que ela fosse seguir certo papel sendo noiva do Methyl, né, como ela já tinha fazendo há muitos e muitos anos, e agora casando com o Cal, ela tá ali perdida porque ela não sabe como vai ser essa relação, ela não conhece muito sobre ele, apesar dela ter entregado sua virgindade a ele, e a gente vai ver então esse relacionamento, esse casamento acontecer, os dia a dia desse casal. E para vocês entenderem um pouco mais da referência de Hades e Perséfone aqui, eu vou explicar para vocês como que é o como da mitologia grega. Hades é o deus do submundo e ele acaba enganando a Perséfone para que ela vá morar no submundo com ele. Então ele a seduz com um fruto, que é a romã, faz ela comer e a partir desse momento ela é obrigada a ficar no submundo com ele.
Então é basicamente isso, né? O Calum obriga a nossa personagem Helena a casar com ele e ele leva ela pro seu lugar, assim, pra sua casa, onde ela fica meio que presa durante um tempo, sem saber o que fazer. E é basicamente isso, essa é a nossa referência. Uma das coisas mais interessantes aqui, ao meu ver, é a personalidade dos personagens. Eles são completamente bizarros e loucos e psicopatas, então se vocês gostam de personagens moldados dessa forma, eu acho que vocês vão gostar. O Calum, gente, ele é aquele personagem que tem vários e vários problemas. Ele teve uma infância difícil, né, perdeu a mãe muito cedo, e ele foi moldado a ser esse assassino que ele é hoje. Então, um cara que ele não sente remorso e ele sente muito prazer em matar, em torturar. E como ele é médico, ele também abusa disso, de conhecimentos do corpo humano para fazer essas torturas, tá? Então a gente vai ter ali algumas cenas em que ele vai matar pessoas a sangue frio. Elas não são tão pesadas assim, comparado a outros livros que eu já li, mas dá aquela sensação de, ai meu Deus, que estranho, tá? E se você já leu O Cisne e o Chacal, você vai lembrar muito do Frederick, que é o personagem principal, tá, gente? Porque o plot da história não tem nada a ver, mas a construção dos personagens são um pouco parecidos. E a Helena, ela também tem muitos moldes, a gente entende que ela é uma mulher um tanto inocente em alguns momentos, sabe? Ela tem aquela visão de um mundo um tanto fechada, ela sempre tá ali disposta a tentar agradar as pessoas, principalmente a sua mãe, com quem ela tem uma relação um tanto conturbada, mas a gente percebe que ela tem muito mais camadas do que isso. Ela faz um par muito ideal com o Calum, porque ela também é meio louca, assim, sabe? Ela também tem algumas coisas meio fora da caixinha, algumas situações, algumas coisas que ela faz que me deixam também meio, assim, assustada. Então, apesar da Helena ter esse ar angelical, a gente não pode se enganar com ela, tá, gente? Porque ela também esconde segredos, ela também tem ali algumas camadas. Um fato muito legal desse livro é que vocês não vão ver nas resenhas, gente, é a sinopse. Por quê? Porque é um livro que começa de repente, a gente já começa ali entendendo que o Calum tá obrigando a Helena a casar com ele, mas não entendemos o porquê que isso acontece. Então, ao longo dos capítulos, a gente vai vendo mais do que aconteceu anteriormente. Por que que o Calum trabalha pro pai dela? Por que que ela se envolveu com ele anteriormente, dando virgindade pra ele? Como se deu esse relacionamento? O que que aconteceu? Qual é o plano do Calum? Então, é aquele livro que começa ali no espaço-tempo, muito à frente, e depois, ao longo dos capítulos, você vai ver que a autora ela vai dando algumas pistas do que aconteceu no passado, que resultou nesse momento atual em que os dois estão casados ali naquela situação. E as cenas quentes, gente, são incríveis, são maravilhosas, sério. As cenas quentes, elas são aquelas cenas bem bizarras, assim. É tipo o auge da parte obscena da coisa, tipo, eles estão ali num momento muito tenso de intensidade, de querer, sabe, de estar juntos, mas tem ali algumas situações, algumas coisas que eles fazem que deixa a cena quente, envolvente, mas também bizarra. Um exemplo disso é que eles têm a mania de se cortarem enquanto estão fazendo sexo. Então o Calum, ele deixa mordidas, ele deixa ali alguns cortes, a faca no corpo da Helena e lambe ela ali ao longo do ato sexual, e ela gosta disso. Então as cenas quentes, elas são bem intensas, eu gostei muito, mas elas também têm aquele negocinho meio de estranho, assim, no ar, sabe? É por isso que eu falo que esses dois personagens, eles são perfeitos um para o outro, porque os dois têm um nível, assim, de loucura muito, muito próximo. A escrita dessa autora é simplesmente incrível. Ela intercala o ponto de vista do Cal e o ponto de vista da nossa protagonista. Eu achava que o Cal, ele fosse ser um cara muito fechado, muito na dele, mas não, o Cal, como eu falei, ele tem ali dificuldades de entender certas coisas, de demonstrar sentimentos, de se importar, mas ele é um personagem muito aberto a falar o que incomoda ele. É tipo aquele personagem que você sente que ele tenta não se envolver muito, mas ele já tá, tipo assim, 100% envolvido, completamente cadela, e ele não tem vergonha de mostrar isso, sabe? Ele não tem vergonha de falar que ele é rendido pela Helena e que ele faria qualquer coisa por ela. Mesmo que a princípio, né, a história não se desenrole dessa forma. Isso aí ao longo dos capítulos, quando esse romance vai ficando mais e mais intenso, mais carregado. Os plots também são muito legais, não tem tanta coisa assim, uau, que você fica, uau, chocada. Mas é aquela história, como eu falei, que você vai ver ali algumas camadas e você vai começando a suspeitar de algumas coisas, algumas teorias. Algumas dessas teorias se confirmam e outras não. Eu gosto disso porque deixa a gente sempre no limbo. A gente nunca sabe o que vai acontecer porque a gente não sabe o que a autora tá segurando de informação. Mas eu tenho um ponto negativo a reclamar, que foi o final. Eu achei que um dos plots, um dos arcos da trama, que era sobre quem estava ali ameaçando, né, o Calum e Helena, ficou meio
ficou meio que sem explicação, sabe? Ficou meio jogado, foi uma revelação assim que não teve impacto porque eu não entendi direito o que era, o que estava acontecendo. E a autora ela não explica. Por quê? Porque ela vai fazer ali um segundo livro e o segundo livro tem a ver com o plot desse primeiro. Então, assim, eu entendo, né, o que ela fez, porque ela deu ali uma abertura para o segundo livro da série, mas me incomodou porque a gente estava esperando, né, uma grande descoberta e no final você ficava tipo, quê? Entendeu? Então, assim, esse foi meu único ponto negativo, mas assim, gente, eu gostei muito, como eu falei, é um livro de dark romance. Ele tem cenas de violência, de tortura, mas não é um livro que eu vou dizer pra vocês muito pesado nesse quesito. Na verdade, eu achava até que fosse mais pesado pelas resenhas, porque parecia ser super, sabe, super sombrio, mas não é tão assim. Talvez também porque eu já li outros livros mais pesados, mais densos, e esse não é tão desse jeito. E apesar de ter uma parte de máfia, ele não é voltado pra máfia, tá, gente? Ele tem um pouquinho ali porque a nossa protagonista é filha de um mafioso, só que não é muito focado nisso, é mais focado no relacionamento dela com o Calum e como esses dois vão se desenrolar, né, aí ao longo desse arranjo. Bom, gente, essa é a recomendação, eu espero muito que vocês possam ler. Eu sei que uma amiga minha já leu e ela amou também, então eu vou deixar linkado aqui embaixo o link pra vocês poderem baixar o livro, tá? Como eu falei, o livro tá em inglês, eu espero muito que vocês gostem. E se você já leu essa história, comenta aqui abaixo o que você achou dela, se você gostou. Eu não vejo ninguém comentando, parece que foi a primeira pessoa que leu, sabe, no BR. Então, se você conhece alguém que leu, comenta aqui abaixo o que você achou dessa história, se você acha que os próximos livros vão ser interessantes ou não. Eu tô louca pra fazer as próximas leituras e com certeza vou trazer a indicação pra vocês aqui também. É isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. A gente então se encontra no próximo. Grande beijo, tchau!